Olá pessoal, vamos para mais uma aula do projeto do Zero ao Mil. Hoje a gente está na aula de número 96 já. Já fazem quase 100 aulas, muito mais que isso por causa de outros vídeos que no caso a gente vai postando que a gente está junto então. Parabéns para a gente. A aula de hoje a gente vai ver algumas palavras e a mais complicada na minha opinião é a palavra either. Either, mas e que ela é mais desconhecida, é claro. Mas a gente vai ver algumas palavras hoje que é consider, library e either. Consider, library e either. Essas são as três palavras que a gente vai abordar hoje. Mas vamos lá então para o nosso modo aula e entender essas três palavras do projeto do Zero ao Mil. Para quem não sabe, então, o projeto do Zero ao Mil tem como objetivo trazer as 1000 palavras de inglês mais utilizadas para o seu dia a dia. Então, na aula passada a gente viu a palavra real, que é real, e ela pode ser aplicada em diferentes cenários, como a gente viu naquela aula. Science, que é ciência, e daí eu acabei comentando um pequeno detalhe que muitos brasileiros cometem o erro, a diferença entre since e science, quando utilizar um e quando utilizar o outro. A gente também falou sobre trade, que pode ser utilizado como um verbo, trocar, certo? Deixa eu colocar troca ou trocar, e também comércio. Essa foi a aula 95. Hoje a gente vai para a aula 96. E o que a gente vai ver então na aula 96? Quais são as palavras? A gente vai ver então a primeira palavra vai ser consider. A segunda palavra do dia vai ser a palavra library. E a terceira vai ser a palavra either. Essas são as três palavras de hoje. Então, começando com a número 1, consider. O que significa consider? A número 2, o que significa library? E a número 3, o que significa a palavra either? Então vamos lá, consider significa considerar. Consider significa considerar. E vamos ver então no que a gente aplicaria a palavra considerar. Então é um verbo. E nessa situação eu posso utilizar com vários sujeitos. Eu considero ele, eu considero ele como um irmão. Eu considero ele como um irmão. Por favor. Não. Ele não considerou a minha mensagem. Nós consideramos eles como amigos. Então, nós consideramos eles como amigos. Então, vocês podem ver que no português, essa palavra considerar, eu tenho considero na primeira. Na segunda aqui, está sendo utilizado como considerou. E na terceira, nós temos como consideramos. Vocês podem perceber então que altera muito essa palavra no português, mas no inglês não vai alterar tanto. Vamos lá entender então. Eu considero, I consider. Fica bem fácil. I consider him. Eu considero ele. I consider him as, que é como, as a brother. I consider him as a brother. Eu considero ele como um irmão. I consider him as a brother. E eu poderia tirar até o as. Eu considero ele um irmão. Tiro o as. Então, I consider him a brother. Essa é a primeira frase para o considerar. Ele não considerou a minha mensagem. He didn't. Por que eu coloquei o didn't? O didn't é para negações
no passado e considerou, então é passado. Ele não considerou. Ontem, talvez, ontem. He didn't consider my message. Ele não considerou minha mensagem. He didn't consider my message. E a terceira, então, nós consideramos eles como amigos. We consider them. Nós consideramos eles. We consider them as friends. Nós consideramos eles como amigos. E eu poderia até tirar o as. Nós consideramos eles amigos. Eu até preferiria, nós consideramos eles amigos. Eu tiraria o as, só para vocês saberem. Mas eu vou deixar esse as para vocês perceberem que o como a gente pode utilizar o as quando é uma questão de comparação, certo? Vamos lá então, essa foi a primeira palavra, a palavra consider. Deixe aqui nos comentários uma frase, pode ser em português, pode ser em inglês, que você utilizaria no dia a dia na situação de considerar. Que daí, e tente fazer ela em inglês se possível, pois aí a gente vai debater no futuro essas palavras. Library. Library é livraria. Livraria, melhor falando, então, é a nossa biblioteca. Biblioteca. Então, library é biblioteca. Eu ia falar livraria, mas livraria poderia ser também um lugar que vende livros e não seria o correto. Então, a biblioteca, que é um lugar onde os livros ficam armazenados para ser utilizados para estudos. Então, vamos colocar uma frase no futuro. Eles irão para a biblioteca. Eles irão para a biblioteca. Eles irão para a biblioteca hoje. A próxima. Vocês não foram para a biblioteca. Vocês não foram para a biblioteca. Vocês não foram para a biblioteca. Uma afirmação, uma negação. E a última, onde é a biblioteca? Onde é a biblioteca? Essa daqui é a mais utilizada, então eu vou colocar lá no início. Por quê? Com essa frase, onde é a biblioteca, vocês podem perguntar onde é o museu, onde é o McDonald's, onde é a Disney, onde é o hotel. Então vocês podem perguntar várias coisas, que é where is, onde é, where is the library, where is the library, onde é a biblioteca, where is the library. Eles irão para a biblioteca hoje. Eles irão, então a gente utilizará o futuro. Will go. They will go to the library. They will go to the library today. Como eu fiz uma pergunta, o que eu tenho que alterar? Will na frente do they. Então, will they go to the library? Lucas, por que você colocou will na frente do they? Porque quando a gente faz perguntas, o nosso auxiliar vai para a frente do sujeito. Então, se a gente está afirmando, seria they will go. Eles irão para a biblioteca. Mas como eu estou fazendo uma pergunta, primeiro eu coloco o auxiliar na frente. Vocês não foram para a biblioteca. Então, eu estou afirmando. Não, vocês não foram para a biblioteca. You, você. Aqui eu coloquei o você, mas seriam vocês. Faltou um S. Vocês não foram. You, que seria você ou vocês, não foram. Então, é passado. Didn't go. Vocês não foram. You didn't go.
to the library. You didn't go to the library. Simples para utilizar a biblioteca, certo, pessoal? É uma palavra simples de aplicar. E, caso vocês tenham alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, então, qual que é a sua dúvida. A gente vai agora para a palavra mais complicada do dia, que é a palavra either. Por que ela é complicada? Porque significa também. Ela significa também. Também. E como que você pode utilizar o também? Porque você já conhecia o to, você já conhecia o as well, e agora você está vendo mais um. Na verdade, o either, ele é bem simples para aplicar. Você coloca no final da frase, eu não sei também. Você está concordando com a pessoa. Eu não sei também. Então, imaginem assim. Também. Eu não sei também. Então, imaginem assim que a pessoa disse, eu não sei. E você diz, eu não sei também. Você está concordando com a pessoa. Um sentido de também que você está concordando. Nessa situação, você pode utilizar o either. Deixa eu pensar mais um. Ele não comeu, ele também não comeu, ele também não comeu carne. Então, digamos aqui, ó, a gente está colocando um também, e eu falei, por exemplo, a Joana não comeu carne. Aí eu digo, o Júlio, ele no caso, o Júlio também não comeu carne. Então, eu estou concordando com a afirmação da outra pessoa. Então, nesse caso, eu também vou utilizar o either. E por último, nós não viajamos também. Ou nós também não viajamos. Como ficar melhor para você? A ideia é que você tem que entender que esse também está sendo aplicado num sentido de concordar com a outra pessoa. Então, eu não sei também. I don't know either. I don't know either. Ó, coloquei o either. Eu não sei também. Da mesma forma, aqui, ele também não comeu carne. Eu vou falar então, ele não comeu carne também, no inglês. Porque eu vou colocar o either no fim. Então, ele não comeu. He didn't, porque é passado. Eat, que é comer. He didn't eat. Ele não comeu. He didn't eat meat. Olha só, chegou até a rimar. He didn't eat meat. Ele não comeu carne. Either, ele não comeu carne também. E por último, nós não viajamos também. Então, nós não viajamos também. We didn't. Por que você está usando o didn't, Lucas? Porque é passado, lembrem disso. Didn't a gente utiliza para negar no passado. We didn't travel, que é viajar. Either. Então, a gente coloca aqui também o either nessa situação. Legal? Então, vamos lá. Vamos repetir as frases uma por uma. Eu vou falar devagar para que você consiga acompanhar, então. We didn't travel either. Nós não viajamos também. We didn't travel either. We didn't travel either. Nós não viajamos também. We didn't travel either. Nós não viajamos também. Ele também não comeu carne. Ele também não comeu carne. He didn't eat meat either. He didn't eat meat either. He didn't eat meat either. Ele também não comeu carne. Eu também não sei, ou eu não sei também. I don't, ou I don't, eu não preciso nem falar o T, certo? I don't know either. I don't know either.
I don't know either. Perfeito, pessoal. Completamos então a palavra número 3. Repetindo a última vez aqui, I don't know either, para falar mais rápido. Completamos a palavra número 3. Vamos para library, então. You didn't go to the library. You didn't go to the library. Vocês não foram para a biblioteca. You didn't go to the library. Próxima então. Eles irão para a biblioteca hoje? Will they go to the library today? Will they go to the library today? Eles irão para a biblioteca hoje? Will they go to the library today? Perfeito! E a última então, onde é a biblioteca? Where's the library? Onde é a biblioteca? Where is the library? Onde é a biblioteca? Where's the library? Então completamos a biblioteca, library, certo? Vamos para a última palavra do dia, então, repetindo as frases com consider, considerar, considerar. Então, consider. We consider them as friends. We consider them as friends. We consider them as friends. Nós consideramos eles como amigos. He didn't consider my message. Ele não considerou a minha mensagem. He didn't consider my message. He didn't consider my message. Ele não considerou a minha mensagem. Eu considero ele como um irmão. Eu considero ele como um irmão. I consider him as a brother. I consider him as a brother. I consider him as a brother. Então aqui, pessoal, a aula foi bem rápida. A gente acaba então com a palavra consider e as palavras que a gente viu hoje. Então a gente viu consider, library e either. Consider, que significa considerar. Library, que significa biblioteca. E either, que significa também. Então essa foi a aula 96. Compartilhe essa aula com pessoas que você acredita que merecem aprender o inglês também, certo? Um beijo, um abraço e até a próxima aula.